Boa noite, pessoal. Então, dando sequência ao contrato de transporte, na nossa aula passada nós falamos sobre o transporte, o conceito do contrato de transporte que vem definido lá no artigo 730, falamos sobre o transporte de pessoas e agora nós vamos abordar brevemente sobre o transporte de coisas ou mercadorias. A primeira coisa que nós falamos aqui é a respeito dos sujeitos que compõem esse contrato. São três. Nós temos o remetente, que é quem despacha a mercadoria, nós temos o transportador, que é quem vai levar a mercadoria, e nós temos o destinatário. O destinatário é para quem a mercadoria será entregue. Às vezes a mercadoria pode ser entregue para o próprio remetente, mas também pode ser para terceiro. Então, o remetente é quem despacha, o transportador quem transporta e o destinatário é quem recebe esta mercadoria. A mercadoria deve ser especificada e discriminada pelo remetente. É o remetente que deve descrever pormenorizadamente o tipo de mercadoria que está sendo encaminhada. Artigo 743. A coisa entregue ao transportador deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outra, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço. Por que é responsabilidade do remetente especificar a mercadoria? Por razões óbvias, porque o transportador ele pode se recusar a fazer o transporte de uma mercadoria que não for lícita. Então, se eu estou transportando drogas e o cara me deu uma declaração que eu estou levando talco, é óbvio que a responsabilidade é do remetente e não do transportador. Então, o transportador pode se recusar e o valor que ele tem que indenizar por eventual prejuízo fica limitado àquilo que foi especificado pelo remetente. Então, o sujeito descreve que eu estou levando lá um celular, mas na verdade eu estou mandando dinheiro e depois há o desvio dessa mercadoria ou a perda, ele não pode, remetente, querer cobrar do transportador o valor do dinheiro que ele despachou se ele descreveu que tinha mandado um objeto qualquer, tá? Vamos lá, ó, artigo 746. Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas ou danificar o veículo e outros bens. E 747. O transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos ou que venha desacompanhado dos documentos exigidos por lei ou regulamento. Então, note, o remetente especifica, o transportador pode recusar se aquilo que ele está determinando que seja transportado não seja lícito. E mais ainda, a responsabilidade pela embalagem da mercadoria transportada não é do transportador, é do remetente. Nas empresas de transporte, na maioria das vezes, eles vendem as caixas de embalagem para você se você não tiver. Mas quem tem a responsabilidade de embalar é o próprio quem tem a responsabilidade de embalar é o próprio remetente, é o próprio despachante, ok? E, como eu disse, né? Olha lá, o artigo 750. A responsabilidade do transportador limitada ao valor constante do conhecimento começa no momento em que ele ou seus prepostos recebem a coisa e termina quando é entregue ao destinatário. Então, note, o remetente discrimina a mercadoria e dá o valor. O transportador emite, a partir dessa discriminação do remetente, aquilo que é chamado de conhecimento de transporte. O que é o conhecimento de transporte? É o documento emitido pelo transportador dizendo da mercadoria que o remetente está ali entregando e com as especificações que ele, remetente, está dizendo que ela tem. E com o valor que está sendo atribuído. A partir disso, o transportador emite esse conhecimento de transporte que é entregue para o remetente
e, consequentemente, se houver uma avaria, se houver um dano, a responsabilidade do transportador também é objetiva, independente de culpa, mas é limitada ao valor que está declinado no conhecimento de transporte. Por quê? Porque se você manda uma coisa mais valiosa e discrimina por menos valor com isso, tentando pagar menor o valor do frete, você tem que entender que o valor do ressarcimento que você fará jus é aquele valor que foi declinado ali na especificação e que está constante no conhecimento de transporte. Entenderam? É assim que funciona no transporte de mercadorias. Muito bem. Pode acontecer, todavia, é um direito do remetente desistir do transporte da mercadoria enquanto não houver a entrega para o destinatário. Então ele pode a qualquer tempo pedir que a mercadoria não seja entregue para o destinatário, que retorne para ele remetente, ou que seja entregue para outro destinatário. Isso é um direito do remetente enquanto a mercadoria não for entregue. Obviamente que ele assume os custos decorrentes dessa situação, tá? Artigo 748, olha lá. Até a entrega da coisa, pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar que seja entregue a outro destinatário, pagando em ambos os casos os acréscimos de despesa decorrentes da contraordem, mais as perdas e danos que houver. Então, é muito simples. Não é porque eu remeti uma mercadoria para ser entregue que automaticamente eu perdi o direito sobre aquela mercadoria. Não, enquanto ela não for retirada pelo destinatário, ela ainda está sobre o domínio do remetente e ele pode pedir para que seja devolvido, ele pode pedir que seja entregue para outra pessoa, ele só assume as responsabilidades econômicas decorrentes desta contraordem. O que pode ocorrer, e não é a situação de haver dúvida contra quem seja o destinatário, né? Uma situação onde mais de uma pessoa pode se apresentar como destinatário e aí o transportador, para não correr o risco de entregar errado, ele tem a prerrogativa de depositar em juízo. Artigo 755, olha lá. Havendo dúvida acerca de quem seja o destinatário, o transportador deve depositar a mercadoria em juízo, se não lhe for possível obter instruções do remetente. Se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, o transportador deverá vendê-la depositando o saldo em juízo. Você vai me perguntar, como é que pode ter dúvida de quem seja o destinatário? Vamos pensar uma pessoa jurídica, é uma mercadoria que está sendo entregue para uma pessoa jurídica onde os sócios estão em disputa. E aí os dois sócios administradores se apresentam perante o transportador, cada qual querendo retirar. E aí o transportador pode ficar na dúvida efetiva e concreta de que se ele entregar para um, talvez ele esteja entregando errado, porque deveria entregar para o outro. Se ele não tiver condições de obter informações exatas e precisas do remetente para quem é que ele deve entregar, a prudência, e não só a prudência, mas também a própria lei exige que ele, para não ser responsável por ter cumprido mal a obrigação, ao invés de entregar para um ou outro, faça o depósito em juízo para elidir a sua responsabilidade. Vocês já viram isso quando nós estudamos lá no primeiro ano, não comigo, mas com o professor que deu a matéria de Direito Civil, a consignação em pagamento, que é uma forma excepcional de extinção da obrigação. E uma das formas pela qual se dá a consignação em pagamento é quando eu tenho dúvida de quem deva receber. Se eu tiver dúvida de quem é o credor, quem é que tem o direito de receber, o devedor, para se eximir da sua responsabilidade, deposita em juízo, chama os dois e o juiz que resolva. Aqui, no caso do transportador, é a mesma coisa.
está havendo dúvida de quem é efetivamente o destinatário, o remetente não consegue me dar uma informação precisa para entregar para um ou para outro, porque se o remetente me fala entrega para esse, não entrega para aquele, o transportador se exime da responsabilidade. Se der problema, o problema é do remetente que deu a ordem. Mas ele tendo que decidir, ele não deve entregar nem para um nem para outro. Deposita em juízo, chama os dois e o juiz é quem vai, afinal, definir de quem se trata a obrigação de pegar aquela mercadoria. Meus queridos, de relevante sobre transporte de coisas é isso. Eu novamente reitero para vocês, para que vocês busquem nas doutrinas que foram separadas a maneira de complementar a matéria para que vocês possam ter uma informação mais precisa e relevante sobre isso. Ok? Até a próxima. Boa noite.